Enquanto você assiste a esse vídeo, existe alguém controlando um computador, só com o pensamento, sem teclado, sem mouse, sem movimento, só o pensamento. E isso não é ficção científica. Isso aconteceu semana passada. Neste vídeo, você vai entender o que é a Neuralink de verdade. Não o hype, não a ficção. Os dados reais, os pacientes reais, os riscos que ninguém fala. E no final, você vai ter que responder uma pergunta que vai te incomodar. A Neuralink não é só uma empresa. É uma aposta de que o maior gargalo da humanidade não é a internet, não é a IA. É o nosso próprio crânio. O chip se chama N1. Ele tem 23 milímetros de comprimento por 8 de largura. Cabe numa moeda, com 1024 eletrodos distribuídos em 64 fios ultrafinos. Esses fios são implantados diretamente no tecido cerebral. Cada fio tem entre 4 e 6 micrômetros de espessura, muito mais fino do que um fio de cabelo humano. Sabe a ponta de uma agulha de costura? Os fios do N1 são tão finos que ela parece uma barra de ferro em comparação. E um robô costura isso no seu cérebro. Esse robô se chama R1. Ele foi criado pela própria Neuralink porque nenhuma mão humana consegue manipular estruturas desse tamanho com a precisão necessária. O R1 insere os fios, desviando de cada vaso sanguíneo com precisão micrométrica, em tempo real. Tudo bem. Isso é impressionante no papel. Mas funciona? Em janeiro de 2024, Noland Arbog tinha 29 anos e era tetraplégico há 8 anos. Ele foi o primeiro humano a receber o implante N1. Poucas semanas depois, ele já controlava o laptop e o console de games usando apenas o pensamento, deitado na cama. Ele jogou Mario Kart, jogou xadrez online. Descreveu a experiência como usar a força de Star Wars. Mas, e esse mas importa, 85% dos fios do implante se desprenderam porque o cérebro dele se moveu 3 vezes mais do que a Neuralink esperava. O sinal caiu. A Neuralink corrigiu o problema no segundo paciente. O segundo, chamado apenas de Alex, recebeu o implante em agosto de 2024. Ele conseguiu criar projetos em 3D usando o software CAD, o Autodesk Fusion, controlando o computador só com o pensamento. Nenhuma retração de fios, zero. Em setembro de 2025, Elon Musk anunciou 12 participantes no total, com mais de 15 mil horas acumuladas de uso. A Neuralink faz barulho, mas não está sozinha. Existe uma empresa chamada Synchron. A abordagem deles é radicalmente diferente e pode ser mais importante do que você imagina. Em vez de abrir o crânio, o implante Stentrode da Synchron é inserido via catéter pela veia jugular, como o stent que um cardiologista coloca numa artéria entupida, mas que vai parar na superfície do cérebro motor. O procedimento inteiro leva uma mediana de 20 minutos. 20 minutos para conectar o seu cérebro a um computador. No estudo Command, 6 pacientes com paralisia severa receberam o implante. Em 100% dos casos, o dispositivo foi posicionado corretamente no córtex motor e não houve nenhum evento adverso grave relacionado ao cérebro ou aos vasos sanguíneos durante 1 ano de acompanhamento. Enquanto isso, a BlackRock Neurotech já permite que pessoas com paralisia controlem membros robóticos e recuperem sensações de tato, há anos, com um sistema chamado Utah Array. 3 empresas, 3 abordagens. A corrida começou. Curar paralisias é o começo. O objetivo final é outro. A visão de Musk é criar uma terceira camada cognitiva no ser humano. Uma camada digital sobre o sistema límbico e o córtex, conectando nossa mente diretamente à inteligência artificial. Se a IA está evoluindo rápido demais para nós alcançarmos, a solução proposta é: pare de competir. Integre. Imagine acordar e simplesmente saber um idioma que você não sabia ontem, ou se comunicar com alguém sem falar uma palavra, ou fazer um backup da sua memória. A Neuralink já tem um segundo produto em desenvolvimento, o Blind Sight, um chip que pode devolver visão a pessoas cegas cujo córtex visual está intacto e que recebeu status de Breakthrough Device do FDA americano.
O plano é tornar o procedimento tão rotineiro quanto uma cirurgia de correção de visão a laser. Clínicas, robôs, escala industrial, humanos em rede. Antes de você pedir para agendar a cirurgia, os problemas reais. Rejeição biológica. O que aconteceu com Noland não foi falha de engenharia. Foi o próprio cérebro se movendo e criando tecido cicatricial que abafou o sinal. O corpo humano não foi feito para chips. Ainda. Privacidade mental. Se o seu cérebro está transmitindo dados via Bluetooth, o que impede que esses dados sejam interceptados, vendidos ou hackeados? Não existe lei que proteja seus pensamentos como dado pessoal. Ainda. Desigualdade cognitiva. Quem vai poder pagar por isso? Se um chip cria humanos 10 vezes mais eficientes e só os ricos têm acesso, o que acontece com os outros 8 bilhões? A fronteira entre o biológico e o digital não está sendo ameaçada. Ela já foi cruzada. O debate agora não é se, é quando e quem. Daqui a 10 anos, colocar um chip pode ser a diferença entre ser lento e ser extraordinário, entre ter acesso e ser deixado para trás. Se esse procedimento fosse seguro e custasse o preço de um celular novo, você seria o primeiro da fila, ou o último a resistir. Comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que você quer ver responder essa pergunta.